Fala, meu povo! Dia de textão. Sim, hoje é sexta-feira, dia de você parar, colocar a mão na sua consciência e refletir sobre os filmes que você anda assistindo. Será que você está captando as mensagens principais sobre eles? Os filmes que mais bombaram nos últimos tempos, de muitas visualizações, muitos compartilhamentos, muitos memes, challenges de Twitter e de Instagram, foram Um Lugar Silencioso, Bird Box e Glass, que é o final da trilogia Corpo Fechado, Fragmentado e Glass, de menino Shyamalan. E aí, quando eu terminei de assistir Glass, eu olhei pro Panda e eu falei, baila comigo? Mentira. Eu falei, Mo, eu não tô conseguindo conceber o quanto esses filmes maravilhosos são muito mais do que só um filme. Eu sempre falo pra vocês isso, que eu sempre acho que não é só um filme, não é só uma série, não é só um livro. Vocês sabem que eu tenho essa filosofia do textão. Só que, gente, Um Lugar Silencioso, ele explode a sua cabeça em diversos pedacinhos quando você chega à conclusão, no final do filme, de que deficientes auditivos têm uma capacidade de sobrevivência naquele mundo muito superior à de todas as outras pessoas. No momento que você chega a essa conclusão, porque a menina que é a filha do John Krasinski lá no filme, ela é deficiente auditiva e ele, durante todo o filme, busca constantemente solucionar os problemas auditivos dela, construindo aparelhos melhores, enfim, ele quer que a filha ouça. E ela vive naquele mundo em que qualquer micro barulhinho atrai uma criatura que te mata em 2 segundos. Não é uma criatura que chega, bate um papo, toma um café, entende se é plausível ou não acabar com a sua vida. Não, ela ouve um ruído, chega do seu lado, corta a tua cabeça, acabou você na vida. Essa menina, por ser deficiente auditiva, ela acaba incomodando, por conta do aparelhinho auditivo dela, a criatura. Existe uma interferência que rola ali, e aí faz um pi, a criatura fica, meu Deus do céu, e sai correndo. E ela não sabe disso até o final do filme. Ela passa por diversas situações em que ela cruza com a criatura mete o pé desesperada, sem entender de onde está vindo aquela interferência, e ela segue a vida agindo naturalmente, porque ela não é obrigada a ficar olhando para trás o tempo todo. Correto? Correto. Aí quando chega no final do filme, ela descobre a interferência do aparelho auditivo e ela utiliza isso como solução para resolver o problema da família dela e desse mundo maravilhoso aí, em busca do elo perdido de descobrir como acabar com essas criaturas horrorosas que estão matando todo mundo. Como vai ter Um Lugar Silencioso 2, que a gente sabe que Menino Krasinski já está trabalhando nesse projeto, eu acho que vai ser muito legal descobrir a evolução desse universo a partir de uma descoberta que, para algumas pessoas, pode ser uma simples descoberta banal e boba de um aparelho auditivo, mas que, para mim, a pessoa que curte um textão, significa que se você tem uma deficiência e o mundo te exclui, não necessariamente você precisa aceitar a capa da exclusão. Você tem forças por conta das suas fraquezas que te tornam seres humanos extremamente especiais. Mas calma que essa linha de raciocínio vai permear pelos outros filmes também. Vamos caminhar aqui de Um Lugar Silencioso para Bird Box. Esse filme maravilhoso da Netflix com a Sandra Bullock, baseado no livro que tem exatamente o mesmo nome e que termina de uma forma que eu vi que foi muito criticada por várias pessoas. Teve gente que ficou, gente, como que um filme de sobrevivência desesperador como Bird Box termina lindo, sorridente e saltitante num lugar florido, cheio de pássaros e pessoas deficientes visuais? Cara, é exatamente a mesma mensagem de Um Lugar Silencioso. Nada mais é do que pessoas diferentes com determinadas deficiências em situações de risco se destacam sim.
Nesse caso, a criatura de Bird Box é uma criatura que a gente nunca viu e ela se materializa no seu pior medo. Só que para ela se materializar no seu pior medo, tipo o lobisomem de Harry Potter, você precisa olhar para ela. Você precisa encarar essa criatura por alguns segundos. Na hora ela, pá, se materializa no seu maior medo e você faz o quê, Brasil? Você se mata. Porque você não tá tendo condição de encarar seu próprio medo assim na sua frente naquele momento. Aí, é a primeira vez que eu vi alguém falar, e você não tinha falado isso comigo, que o monstro de Bird Box é um bicho-papão. É bicho-papão, falei lobisomem. É bicho-papão, muito bem lembrado. Eu estou aqui fazendo a referência na minha... É porque vocês sabem que eu não faço roteiro de vídeo, né? Eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar minhas conjecturas mentais insanas com vocês. E aí eu busco referências momentâneas e eu confundo elas. Bicho-papão. É igualzinho, né? Se transforma no seu maior medo. Nossa. Continuando o meu raciocínio que não existe. O que acontece? Essas pessoas que são deficientes visuais, elas não vão ver nunca esta criatura. Porque, Brasil, elas não enxergam. Olha que história simplesmente maravilhosa, delicada e profunda. Novamente, sua maior deficiência, que fazia com que você vivesse isolado, sem emprego, sozinho, com preconceito social absurdo, te transforma em uma das pessoas mais poderosas daquele mundo, capaz de conviver com uma criatura mortal sem nenhum tipo de constrangimento ou perigo de vida. É simplesmente fantástica essa mensagem. Eu sei que para muita gente, esses dois filmes, Um Lugar Silencioso e Bird Box, são filmes que trazem um clímax meio que... Sabe, você vai caminhando pela narrativa esperando aquele clímax em que o herói vence o vilão e tudo fica bem. Só que são dois filmes que apresentam um mundo que começa caótico e termina tão caótico quanto. As criaturas não são vencidas. O nosso preconceito é vencido no final dos dois filmes, quando a gente vê, em um, deficientes auditivos vencendo por existir, e no outro, deficientes visuais vencendo por existir também. É surreal essa filosofia de contar história. É surreal você enxergar duas criaturas mortais sem nenhum tipo de possibilidade de vencer, porque elas estão de frente com dois seres humanos que não têm a mesma qualidade física esperada pelos ditos normais e tudo. É muito insano você chegar a essa conclusão nesses dois filmes. Lembrando que eu já sei que muita gente vai perguntar que Um Lugar Silencioso é um filme de 2018 e ele tá, nesse momento, no Telecine Play, no catálogo do Telecine Play. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. É um filme filosoficamente encantador, é de suspense, não é terror, é um suspense dramático, posso dizer assim, porque ele é muito silencioso. Lugar silencioso. Tudo bom? E aí você passa o filme inteiro meio que em silêncio, esperando alguma coisa acontecer. Algumas coisas acontecem, algumas delas muito angustiantes, mas é muito mais de claustrofobia o seu sentimento do que de desespero e terror. E Bird Box está disponível no catálogo da Netflix. Vou deixar o link aqui embaixo também para você assistir. Lembrando que também está se estudando uma continuação para Bird Box. Então talvez a gente veja aí uma evolução que não existe no livro desse próprio mundo, também com deficientes visuais existindo e, quiçá, construindo uma nova sociedade nesses dois universos aí. Eu estou muito ansiosa para ver. E aí você vira para mim nesse momento e pergunta, mas Cris, o que Glass tem a ver com esses dois filmes? A história é sobre super-heróis, ou pelo menos 3 caras que acreditam muito que fazem parte do universo de super-heróis. Um deles tem 24 personalidades, o outro se quebra com peteleco se tu encostar no maluquinho, tadinho de Samuel L. Jackson. E o menino Bruce Willis é um cara que simplesmente não morre. O corpo dele é fechado pra morte, Brasil. Ele tá aí existindo e vai ficar pra sempre existindo. Ele envelhece, Bruce Willis, mas ele não morre, não. Ele vai sobrevivendo aí a todas as coisas. E aí você pergunta o que isso tem a ver com a filosofia de Bird Box e com a filosofia de Um Lugar Silencioso. E é nessa hora que a sua cabeça faz pá! Sabe por quê?
Em Glass, você tem um exemplo muito claro de 3 pessoas com problemas físicos e psicológicos reais. A doença do Samuel L. Jackson, obviamente eu não vou lembrar todos os nomes específicos de doenças, mas eu tenho certeza que muitos de vocês sabem. E no fim das contas, importa mais a gente entender as doenças do que saber os nomes delas de fato. Mas a doença do Samuel L. Jackson é uma doença que, se eu não me engano, é de ossos de vidro mesmo que se chama, e é por isso que o nome dele no filme é Mr. Glass. Os ossos simplesmente não conseguem se sustentar. Essas pessoas geralmente passam a vida inteira numa cama. Elas não têm nem aquela capacidade que o Samuel L. Jackson tem no filme de ficar em cadeira de roda e de se movimentar. Porque literalmente, absolutamente qualquer coisa que acontece com elas machuca e quebra um osso. É real. Existe aqui, na nossa vida, esse tipo de doença. Esse transtorno que o Kevin, que é o personagem do James McAvoy, tem no filme, também é real. É um transtorno de múltiplas personalidades, se eu não me engano é TDI que fala, ou TID, alguma coisa assim. Mas é um transtorno real e existem pessoas que têm realmente múltiplas personalidades que vão muito além de 2 personalidades. Ela chega a 20 personalidades, 15 personalidades, existe. É real. E essas pessoas, elas, exatamente como James McAvoy no filme, elas utilizam roupas diferentes a cada personalidade, elas têm estilos de vida diferentes para cada personalidade. Geralmente elas fazem acompanhamento psicológico por conta disso, porque imagina a quantidade de agonia que existe dentro de você por cada hora ser uma pessoa diferente. Muitas desenvolvem personalidades violentas, outras desenvolvem personalidades mais altruístas, mais pacíficas, infantis, perversas, enfim, você tem diversos níveis de personalidades ali para uma pessoa que tem transtornos de personalidade, de múltiplas personalidades. E como é uma situação real que acontece na nossa vida, é muito louco você enxergar isso de uma forma heróica num filme como Shyamalan fez. O próprio transtorno do Bruce Willis também existe na vida real, de você ser uma pessoa com uma resistência física, que é o extremo oposto do Samuel L. Jackson, ter os ossos muito fortes, uma resistência física muito forte, de você se machucar muitas vezes ao longo da sua vida e não ter hematomas e não ter problemas nem nada disso. Existe essa condição física mais robusta na Terra, no planeta Terra, na vida real. O que o Shyamalan fez? Ele pegou esses 3 indivíduos que têm o sentimento interno de responsabilidade social. O Bruce Willis se sente obrigado a ajudar pessoas porque ele tem esse corpo mais resistente. O Samuel L. Jackson, ele se considera uma pessoa à parte da sociedade porque ele é especial e diferente e ele sabe da existência dos outros 2. E o James McAvoy, ele tem essa vibe de serial killer por conta da estrutura de vida dele, das personalidades. Todas ficam permeando ali o tempo inteiro. Ele tem algumas mais seguras e outras mais perigosas. Mas o fato é que os 3 se consideram seres especiais e diferentes. E a mensagem que o Shyamalan passou no final é que, independente de quem você seja, do tipo de deficiência que você tem, do quanto a sociedade te coloque como diferente, ela só está tentando abafar as suas forças. Essa é a mensagem final de Glass e de Corpo Fechado e de Fragmentado, dessa história que ele criou. Existia uma sociedade com um único objetivo: abafar a existência dessas pessoas super especiais. E essas pessoas super especiais não têm superpoder do tipo sair raios das mãos, ou dos olhos, ou voar, ou nada disso. O superpoder deles é baseado em transtornos da vida real, em pessoas que às vezes passam a vida inteira internada pela família ou pelos amigos dentro de um hospício por serem consideradas loucas. Quantas pessoas com transtorno de múltipla personalidade, com transtorno de bipolaridade, são internadas e vivem afundadas em medicamento durante toda a vida porque a família, os amigos e a sociedade simplesmente não sabem lidar com aquela diferença. E eles chamam essa diferença de deficiência.
E eles consideram essa deficiência um motivo para isolar essas pessoas da sociedade. Então, quando eu terminei de assistir Glass, eu já tinha explodido a minha cabeça com Lugar Silencioso. Depois eu me emocionei muito com Bird Box. Quando eu terminei de assistir Glass, eu falei, meu Deus, que tipo de cinema que a gente está entregando hoje em dia para todo mundo? É o tipo de cinema que te prova, por A mais B, que ser diferente te torna muito especial e não deficiente de alguma coisa. Você não é menos do que ninguém. O termo deficiente, ele traz para você um peso de que está faltando alguma coisa em você. Quando, na verdade, essa ausência que existe dentro de você pode ser preenchida com várias forças e você pode se tornar, inclusive, muito melhor e maior do que muita gente que se diz normal por aí. Então, acho que são 3 filmes muito especiais, que trazem mensagens muito bonitas e que acalentam o nosso coração de que tem gente boa, tem gente pensando além do básico, pensando além do normal na hora de construir uma narrativa para entregar pra gente. Recomende esses 3 filmes. Pense numa pessoa deficiente visual e auditiva assistindo Um Lugar Silencioso e Bird Box. Eles são os heróis desses 2 universos e eles são os únicos que sobrevivem. Pense em pessoas que têm determinados preconceitos por conta dos seus transtornos assistindo Glass, assistindo Corpo Fechado, assistindo Fragmentado. Recomende para eles essa trilogia porque é uma injeção de autoestima. É simplesmente fantástico assistir esses filmes. Lembrando que Corpo Fechado e Fragmentado já estão disponíveis no catálogo do Telecine Play também. Vou deixar o link aqui na descrição. Glass ainda está em exibição nos cinemas daqui do Brasil, então se você ainda não assistiu, vai lá ver também. Comenta aqui embaixo o que você achou de mais especial nesses 3 filmes. Essa foi a minha visão muito particular do quanto histórias às vezes mexem com a nossa vida e mudam a nossa perspectiva de mundo. Comenta aí que eu quero saber sua opinião, deixa o like nesse vídeo, manda para os seus amigos para divulgar o nosso canal. Beijo e até a próxima. Tchau! You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me.